Por que você não consegue dizer não? Quantas vezes você diz sim para o outro e diz não para você? Quantas vezes a sua alma gritou por um não e mesmo assim você disse sim? Hoje nesse vídeo eu vou te ensinar um exercício poderoso que me ajuda muito e você vai começar a colocar em prática e vai te ajudar muito também. Eu sei exatamente o que você está passando. Eu já passei por isso, de dizer sim para o outro, de me anular. Quantas vezes que eu fui em lugares que eu não queria ir, quantas vezes que eu peguei tarefas que eu não poderia pegar naquele momento só para ajudar a pessoa, só para não dizer não, só para não, por pensar que a pessoa iria me criticar ou achar que eu era uma pessoa ruim ou egoísta. Quantas vezes eu dei atenção para o outro e deixei de olhar para mim? Sabe por que isso acontece? Isso vem muitas vezes da nossa infância. Eu lembro que quando eu era menininha ali no primeiro, segundo ano do primário ali, primeira série, segunda série, a gente era uma família bem pobre assim. Eu cheguei para a escola com os meus caderninhos dentro de um pacote de arroz na primeira série. Então, e eu era uma menininha muito tímida, eu fui uma menininha muito acanhada, sabe? E eu lembro que tinha algumas coleguinhas da sala que elas, ao meu ver, né, os pais tinham loja, tinha comércio e para mim era uma pessoa rica, né? Então eu lembro que tudo que essa menina falava, essas menininhas, eu aceitava. Ah, vamos brincar de tal coisa? Vamos. Ah, vamos fazer isso? Vamos. Eu nem queria, eu não tinha voz. Eu sempre era conduzida por outra pessoa. Justamente porque eu era essa menininha tímida e quando realmente você é mais pobrezinha, assim, na escola, às vezes você tem essa exclusão, assim, de outras coleguinhas. Às vezes também por eles serem criança, não entender muito. E eu passei muito por isso. E eu trouxe isso para minha vida adulta. Então, quando eu cheguei na vida adulta, eu comecei também a dizer, eu não conseguia falar não. As pessoas falavam, ah, vamos tal lugar hoje? Eu não queria ir, mas eu não conseguia dizer não. Aí eu falava sim. Ah, você pode fazer isso para mim? Eu dizia sim. Só que isso, por dentro, estava me causando uma ferida enorme. O meu emocional estava me machucando demais. Isso começa a te afetar a sua saúde. Até que, em dado momento, que eu comecei a buscar conhecimento, né? Comecei a ler alguns livros, como já citei em outros vídeos, comecei a me conhecer e vi que eu não colocava limites na minha vida, eu não me priorizava, eu priorizava sempre o outro. E daí eu comecei a enxergar e comecei a colocar limites e me priorizar, e isso tem sido maravilhoso na minha vida. Hoje eu vou passar um exercício bem simples para você, eu anotei aqui para não esquecer nada, que você vai começar a colocar em prática hoje mesmo. O exercício chama Exercício da pausa de 15 minutos a 2 horas. Eu sei que não é simples mudar de um dia para a noite, mas você precisa começar. Cada dia que você adia, cada dia você não dá atenção para você e dá mais atenção para o outro. E quando você esquece de você, ninguém vai cuidar de você. Então você tem que dar prioridade para você. Então a regra número 1 diz assim: quando alguém te pedir algo que não seja emergência, não responda na hora. Diz assim: vou verificar os meus compromissos e te retorno em breve. Aí você vai usar esse tempo de 15 minutos a 2 horas e você vai fazer duas perguntas. Você vai fazer a pergunta número 1: eu tenho tempo real para fazer isso? A segunda pergunta: eu quero fazer isso ou eu estou com medo de que a pessoa fique chateada? Essa é a segunda pergunta. Se a resposta for não, seja um não gentil, mas direto. Você não precisa ficar dando 1000 justificativas, não precisa ficar falando que... Até porque qualquer coisa que você vai falar, mesmo que seja verdade, a pessoa vai entender como você
está falando mentira. Então não dê desculpa, não já é uma resposta completa. Mas você fala assim: desta vez não poderei ajudar, ou desta vez não poderei ir. Se a pessoa continuar insistindo, porque tem aquelas pessoas que querem te vencer na insistência, você responde a mesma coisa. Fulana, desta vez não poderei ajudar. Ou fulana, desta vez não poderei ir. Na terceira vez, se a pessoa perguntar, você responde a mesma coisa. E aí a pessoa vai se enxergar que ela está sendo uma pessoa chata. Porque quando você prioriza somente o outro, você está dizendo não para os propósitos de Deus na tua vida. Até Jesus, muitas vezes ele dizia não para a multidão, porque ele ia ter a sua conexão com o Pai. Até na Bíblia está escrito, eu até anotei aqui para não esquecer, para anotar bem certinho aqui para você, está escrito assim, ó, em Mateus 5, versículo 37, seja o seu sim, sim e o seu não, não. Por que isso está dizendo na Bíblia? Porque muitas vezes você tem que dizer sim quando você quer dizer sim. E você tem que dizer não quando você quer dizer não. A gente não pode ser comprado. Até porque quando você faz isso para tentar agradar, para que você não seja criticada, não seja, a pessoa não te ache uma pessoa ruim, pode ter certeza que ela vai te criticar. Pode ter certeza que muitas vezes ela vai falar, fulana é boba, tudo que você pede para ela, ela aceita. E quando você parar de servir essa pessoa, se realmente ela não for sua amiga, ela vai virar as costas para você, porque você não tá mais sendo benéfica para ela. Sabe aquela pessoa que ela fica com você até o momento que você favorece alguma coisa para ela, a partir desse momento que você não diz não, ela vira as costas e vai embora? Comigo já aconteceu muitas vezes, de muitas pessoas fazerem isso. Só que hoje eu seleciono as minhas amizades, eu escolho as minhas amizades, eu peço a Deus também discernimento, sabe? Porque tem muitas pessoas que elas estão próximas de você, mas elas sugam a sua energia, elas têm inveja da sua vida, elas têm inveja do teu casamento, do teu trabalho, da forma de você falar, do teu cabelo, e isso é ruim. Então você tem que perceber, eu já tive pessoas que eu me afastei, que assim, quando eu tinha um problema, quando eu estava no fundo do poço, digamos assim, a pessoa tinha o dia inteiro para conversar com você, ela te dava atenção, ela era a melhor pessoa. Só que quando eu ia falar de vitória para essa pessoa, ela não tinha tempo, ela não ficava nem 10 minutos conversando comigo e não tinha assunto. Por quê? Porque ela não comemorava as minhas vitórias, mas ela comemorava as minhas derrotas. Então, essas pessoas, elas não são pessoas legais. Ainda que para você pareça ser legal, mas você precisa se afastar desse tipo de pessoa. E com o tempo eu fui enxergando essas coisas e fui colocando limites. E quando você começar a aplicar, quando você começar a dizer não, você vai sentir uma leveza, você vai sentir uma tranquilidade. Você não precisa dizer sim para tudo para ser aceito. Você tem que dizer sim quando realmente você quer. E você vai ser aceita pelo que você é, pela pessoa que você é, e não pelas coisas que você faz. Então, comece a colocar em prática hoje mesmo, tá? Não sinta que você está sendo egoísta. Pense, eu estou me priorizando, eu estou cuidando de mim. Isso é bíblico. Cuida de você, cuida do seu emocional, cuida do seu corpo, pega esse tempo que você sempre dava para o outro, coloca para você, você vai ver o quão maravilhoso isso vai ser na sua vida. Espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante, tenha te dado um insight assim, sabe assim, você acordar, aquele susto assim, que você acorde, que você coloque em prática e você vai ver a transformação na sua vida. Depois você vem aqui me contar o quanto esse vídeo te ajudou. E lembre-se, Deus vai te surpreender. Tenha uma ótima semana, fica com Deus e até o próximo vídeo.